E hoje eu vou aprender, viu, Martina? Vai, né? Nós estamos aí com a honra aí de ter o Júlio com a gente. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui também. Você já atua na área há muito, muito tempo, né, Júlio? Sim, meu pai tinha uma empresa de paisagismo e aí a gente se envolveu com isso, né, dentro de casa. Tá. Então era meio do berço já. Praticamente. Meu Mas, pai criou a empresa quando a gente era menino, né, com 10 anos, e aí você acaba entrando, né, precisa molhar as plantas no viveiro, precisa plantar alguma coisa. Meus pais tiveram viveiro também de planta, Tá. lá em Brasília mesmo. em Goiânia, Ah, em Goiânia. Goiânia. em Goiânia. Eu lembro que tinha dois ótimos viveiros ali. Sim, Um que era do Nogueira isso, e o exato. outro era do... Nossa, Deve ser do pai dele, né? Outro Teles. Como chama Do seu João pai? Teles, do João Teles, acho, era um o bom Teles. viveiro, João João Teles. Teles. Então Nosso você viveiro foi foi cria pequeno. do Teles, então. É isso? É, João Ah, eu Teles, usei não só o muitas viveiro. plantas de vocês. Muito, Não, muitas plantas. mas esclareceu, o João Teles era um bom, ótimo viveiro e fizeram muitos jardins em Goiânia. Estou explicando, não era da minha família. A gente teve um viveiro pequeno, mais voltado para nosso próprio uso. Uhum. Ah, tá, entendi. Ó, nós estamos um pouco preocupados hoje, porque aqui está chovendo muito, Tá caindo o mundo, viu, está gente? caindo o mundo. A Cat está aí para nos ajudar um pouco, para se cair ela segurar, tá? Então, se falhar um pouco aí, vocês vão mandando sinal de fumaça, assim. É isso, o Beto já estava mandando aí, por isso que eu lembrei de falar. Boa noite, Lívia. Vamos começar então, né, Júlio? Conte um pouco para a gente quem é você profissionalmente. Já sabemos que chegou pelo seu pai. Mestre Júlio, né? É, mestre Júlio, é verdade, é verdade. Então, eu comecei trabalhando com meu pai, a paixão por paisagismo. Antes ainda de me formar, eu me formei em agronomia. E havia, acho que de certa forma ainda há, uma grande carência de formação profissional nessa área no Brasil. Então, quando eu me formei em agronomia, eu já estava completamente apaixonado na profissão, queria aprender mais, via essas notícias na internet, meu Deus, eu me sinto assim, internet estava engatinhando naquela época, você não achava tanta coisa assim, né, para se formar online, essas coisas. As notícias que chegavam eram restritas. E aí eu decidi que eu ia estudar onde se estuda paisagismo, com pós-graduação, na época, né, onde tinha pós-graduação. Aí eu fui primeiro morar um tempo na Austrália, onde eu pude praticar um pouquinho de projeto e implantação de jardim. Depois eu fui para a Itália, onde eu fiz um mestrado em paisagismo mesmo. Foi uma alegria fazer um mestrado interdisciplinar em projeto paisagístico. Isso daí, para mim, foi uma formação importantíssima, complementar na minha vida. Eu acho que esses processos formativos são investimento, mas quando eles são bons, eles são realmente importantes, né? Eu voltei para o Brasil. Como é que é Ju, fazer paisagismo na Itália, por exemplo? Eu sei que Olha, para mim Firenze, foi. Bolonha, tem várias faculdades ali muito, muito boas, né? Você fez aonde? Eu fiz na Universidade de Florença, Florença. Olha que é aí, uma, Florença. acho que é uma das três mais interessadas em paisagismo. O curso Sim. lá foi criado pelo Guido Ferrara, que é uma referência em paisagismo lá na Itália. Ele criou esse curso na Universidade de Florença. É um curso interdisciplinar, ele é sediado na Faculdade de Urbanismo, mas ele é interdisciplinar. E Uhum. os alunos eram provenientes de muitas áreas. Tinha gente da florestal, da agronomia, da arquitetura. Lá eles têm urbanismo separado da arquitetura. Tinha gente, assim, das mais variadas formações e tinha muitos profissionais. Era numa época ainda que a pós-graduação era muito concorrida lá na Europa. Eu acho que hoje em dia talvez não esteja mais assim. Então a turma era lotada e o pessoal ávido por conhecimento.
Era muito divertido isso, assim, era quase que uma, uma disputa, assim, quem vai chamar a atenção do professor para falar o que quer falar, Então, para mim, foi uma experiência muito boa, porque eram muitas disciplinas, não é como o mestrado que a gente conhece aqui no Brasil, mestrado acadêmico, em que você faz algumas disciplinas e já vai para a dissertação, né? Lá não, era como, acho que mais próximo do que no Brasil seria um mestrado profissionalizante. A gente tinha as disciplinas todas ligadas a fazer um projeto, era um projeto por semestre, e a gente ia desde o projeto de uma praça urbana e terminava com um projeto em contexto territorial. E a relação com os professores era de orientação, tinha aula, tal, mas tinha muita parte de orientação de projeto, e a relação com os alunos, para mim, foi maravilhosa, porque eu fiz agronomia e comecei a trabalhar na empresa da família, e nunca tinha tido troca com outras pessoas. E lá, não, E era tutti in italiani? tudo, tudo, tudo em italiano, no começo, mas quando eu entrei no mestrado, eu já estava trabalhando lá há um ano. Eu Ah, fui, tá. estava trabalhando na área de jardinagem, minha mulher, na verdade, que foi, né, gente? Aí a gente entra nos detalhes. Minha mulher foi estudar e eu fui acompanhando ela, e Legal. comecei a trabalhar, queria trabalhar na área de paisagismo, comecei a trabalhar, depois de um ano já trabalhando, então quando eu comecei, eu já falava um italiano Ah, que razoável. legal. E aí, esse contato, assim, o que eu não esqueço foi a alegria desse contato com os colegas, né? Quando juntava para fazer trabalho, eu aprendi muito deles também. Isso abriu para mim um campo enorme de interesse, de alegrias. Eu vi uma palestra de uma pessoa que mudou minha vida lá, que foi falar de wildflowers, flores autóctones, espontâneas, que eles estavam usando na beira de estrada, em praças, semente de flor misturada em mistura. E essa pesquisadora italiana, chama Francesca Bretzel, ela tinha sido orientada do James Hitchman, que é um professor inglês. Eu fui lá visitar ele em Sheffield, e eu fiquei louco quando eu vi o trabalho dele. Mudou tudo. Na verdade, eu encontrei o que eu tanto estava buscando, né? Um cara focado em comunidades vegetais, ele tinha orientandos do mundo inteiro, então o pessoal levava. Por exemplo, seria um trabalho que ele orientaria. Olha, eu estudo cerrado brasileiro, é uma vegetação que tem alto potencial paisagístico, então vamos estudar como fazer, a partir dessa vegetação, uma comunidade que se sustente, que fique bonita e que fique durável, né? Isso é o que ele Sim, estuda. E ele estuda em legal. pequenas camadas de terra, e com muita atenção ao ciclo anual, e teve muito sucesso. O James Hitchman e o Nigel Dunnett tiveram um enorme sucesso, fizeram jardins do Parque Olímpico, quando a Olimpíadas foi para Londres, eles são renomados, né? Quando eu conheci ele, ele estava subindo para isso, mas era uma pessoa apaixonante. E aí, meu mestrado foi a respeito disso, jardim por semente, mistura de plantas nativas e tal. Quando eu voltei para o Brasil, depois do mestrado, eu tive dificuldade de me inserir nessa área, que eu amava, né? Fazer jardins naturalistas e tal. Acabei fazendo experiências próprias nos meus jardins, com a semeadura do que achava por aqui, comecei a experimentar cerrado, e fiz um doutorado sobre cerrado, sobre o processo de ver beleza no cerrado, porque se a gente não vê beleza, a gente não quer ter no jardim. Então, eu Sim. estava estudando Uhum. essa parte mais teórica, de fundamento, e continuei fazendo meus jardins, porque eu sempre fiz jardins, né? Trabalhei como jardineiro muitos anos, sempre estive ligado à implantação de jardim, continuei fazendo mais privadamente, ou pequenos projetos, que você vai pegando enquanto está estudando. Quando eu terminei o mestrado, o doutorado, eu fiz pós-doutorado em teoria do paisagismo, porque eu acho que é uma área muito carente. A gente desenvolve pouca teoria aqui, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil a teoria do paisagismo acaba ficando relegada a insights que as pessoas têm, mas não tem um corpo teórico crítico estruturado que você compara e coloca os autores um contra os outros para poder tirar alguma
algo de mais concreto, né, disso. Mas uma vez que eu terminei o pós-doutorado, que era nessa área mais de teoria, eu virei professor da UNB e no primeiro mês que eu entrei, eu me apresentei ao serviço de jardinagem da universidade e pedi para trabalhar voluntariamente, porque eu não me via dando aula sem fazer jardim. A própria universidade é um enorme cliente de jardim, tem muita área verde, Aham. todas as faculdades demandam, e eu me inseri, então, assim, na parte de gestão da universidade. Eu tenho uma vida dupla, eu sou professor, mas, ao mesmo tempo, eu fui, há alguns anos, coordenador de áreas verdes. Estou na equipe, ainda não sou mais o coordenador, mas estou na equipe, a gente projeta e mantém os jardins da universidade, o que me dá imensa alegria, me permite envolver os alunos nisso, e me permite fazer jardim, experimentar nos jardins, né? O que a gente quer fazer e novas maneiras de fazer, Prática, não é? fazer mais barato, que planta, e a gente tem um viveiro que já tem 9 anos, que ele está recebendo plantas de coleção, de plantinha que a gente ganha, que compra, porque você tem que montar a sua paleta, né? Se você quer Sim. trabalhar. E Brasília tem um clima diferenciado para o Cerrado, né? Então, deve estar juntando tudo, né? 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Exato, é uma condição muito específica, diferente, né, da nossa, porque a gente recebe muito material técnico, influência, né, do Sudeste, do Sul, e são influências tanto estéticas quanto técnicas que se a gente usar elas sem critério, sem adaptação, no mínimo, ou sem nos apropriar delas e transformar, a gente vai estar fazendo jardins que custam muito caro, né? Sim. E como é que é? Desculpa, Não, eu ia Martina. abrir, a Fabíola levantou a mão, tudo bem? A gente ficar abrindo para perguntas para você, Júlio? Uma alegria, sim. Oi, boa noite, Júlio. A minha pergunta é rápida. Onde que você fez esse seu doutorado e esse seu pós-doutorado, nessa parte mais teórica, Doutorado, paisagismo? o doutorado eu fiz na FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Meu orientador foi uma pessoa maravilhosa, o professor Vladimir Bartalini, já se aposentou agora. E o pós-doutorado foi lá também, orientado também pelo Vladimir Bartalini, né? Nos dois casos, eu tive a oportunidade de fazer estágios de pesquisa no exterior, financiado pela FAPESP. Um foi na faculdade, na filosofia da Universidade de Lisboa, com a professora Adriana Serrão, que é uma referência na parte de filosofia da paisagem. E no pós-doutorado, eu tive um tempo na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. É internacional, Ah, né? Coisa aí. teve muita Parabéns. experiência diferenciada, né? Muito legal, muito legal. E trazer esse jardim naturalista para Brasília, né, que é onde você está inserido agora, foi difícil, porque é um conceito que, embora Tony Beck já fale há muitos anos, isso aqui É. no Brasil, a gente sempre sentiu muita resistência, até mesmo do cliente. Isso está começando a ficar normal, né? Mais comum agora. Como que foi isso para você? Então, eu acho que o naturalista, esses termos, né, jardim naturalista, new perennial, esses termos são todos uns guarda-chuvas, é vasto, assim, cada um pode ter um entendimento do que é. Mas eu acho que, assim, jardins que usam variedade de plantas herbáceas, que estão atentos a herbácea, por que plantas herbáceas, né? Porque elas desenvolvem muito rápido, elas respondem muito rápido às estações do ano, elas crescem, umas misturam com as outras, né? Então, jardins cujo foco é vegetação herbácea, de pleno sol, com plantios em mixes, ou pelo menos mixes no sentido de você, em vez de você fazer uma mancha só com uma planta, você misturar as plantas, né, mesmo, ou que seja em manchas, mas em manchas muito pequenas, de forma que os plantios vão se misturando, eu acho que nas últimas décadas, eles dominaram a Europa. Europa, com certeza, eu não tenho tanto conhecimento dos Estados Unidos, mas eu acho que lá também são muito, muito comuns.
E eu acho que a gente começou a ver isso nas revistas, e começou a chegar essas imagens aqui com mais força, né, ultimamente. E dá Mas, menos trabalho, né? foi? Esses jardins, vamos dizer, eles dão menos trabalho, na verdade, não é isso? Eu acho que se eles forem bem feitos, eles dão menos trabalho, mas eles demandam uma técnica específica. Aliás, eles demandam técnicas específicas, né, de Aham. plantio, de composição, de poda. E eu acho que a gente, não é um problema só no Brasil, mas aqui nós não temos o know-how para mexer. Eu sempre ficava pensando nisso, assim, que pelo menos em Goiânia, onde eu me formei como paisagista, chamava vegetação por forração, arbusto, árvore e palmeira. Forração. É, sim. Forração é um termo Os que não três tem no estratos. paisagismo fora do Brasil, não tem forração. Tem herbáceas, eles têm termos, né? Quando você vai na riqueza do termo, você vai entendendo algumas coisas. Por exemplo, tem as herbáceas, aí tem uma palavra difícil que não me vem agora para falar das herbáceas que não são capins, os capins, das arbustivas, que só faz o comecinho arbustivo e depois já fica herbáceo também. A gente não, chama tudo de forração. Mas forração não é um termo bom para falar dessa variedade de herbáceas e subarbustivas que podem compor um jardim, né? Então, tem um Mesmo conhecimento. porque, né, lá fora eles são chamados de borders, não é isso? Principalmente nos Estados Unidos, em Inglaterra e tal. Forração ali é borders, né? Quer dizer, bordadura. Sim, que é um outro termo amplo, né? Eu acho É. que a gente precisa constituir esse conhecimento que é compositivo, que está no paisagista, ele tem que saber compor com isso e saber fazer de um jeito que vai funcionar, mas é um grande conhecimento de mão de obra, de técnica, de plantio, de como montar o jardim, como cuidar dele. Que não dá nem, talvez quem mora no sul pode importar mais diretamente. Ah, bom, eu moro no Rio Grande do Sul, eu posso importar direto da França algumas técnicas e vai funcionar aqui. Impossível para quem está em Brasília, não vai dar certo. A gente não tem nem as mesmas plantas, a gente tem uma sobreposição pequena de planta, mas as técnicas, o andar das estações, é tudo diferente, né? Então, gente, isso no contexto que eu acho que a gente, na falta de cursos de graduação de paisagismo, a formação como jardineiro, às vezes, ela não é tão valorizada, né? Então, eu acho que tem um caminho para ser percorrido, mas que eu acho que as pessoas começam a se interessar por ele. Agora, Sim, mais recentemente, cada vez mais. Poxa, sim, eu vi sim. esse jardim lá na Europa, pô, esse paisagista aqui super famoso, olha o jardim dele, como é que eu nunca vi nada parecido no Brasil? Eu não acho que a gente deve importar, pegar, copiar e colar, mas eu acho que é uma ótima referência para a gente renovar o paisagismo um pouco, ampliar o leque, né? Porque quanto mais Uhum. soluções a gente tem, mais situações a gente pode atender, né? A gente tem mais soluções para trazer Sim, resultados, né? Uhum. sim, sim, sim. E é interessante, a gente viu alguns jardins ali do Piet Aldorf, né? É, Na Holanda, e, aliás, esse ano estamos viajando de novo, em abril, para né? ver, né, os É, jardins. É. a gente está indo para a França, e quem é meio louco vai com a gente. Mas, voltando para o Piet Aldorf, por exemplo, ele planta certas coisas em fevereiro, março, que é para dar sombra para aquelas que estão vindo em abril. E aquelas que estão em abril, elas vão florescer 2 meses, 3 meses, 4 meses, e depois vai aparecer um outro ciclo, vamos dizer, que uma tem que fazer sombra para a outra florescer, e não sei, é um negócio meio complicado, É não um, é, é um Júlio? estudo bem mais complexo, né? É complexo, eu acho que essa percepção, gente, eu falo como alguém que cresceu em Goiânia, tá bom? Eu não sei como é a infância ou de alguém que cresce em São Paulo, no Santa Catarina, para baixo. Mas me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar lá, que é básico essa coisa de entender as estações do ano, para eles que têm um clima temperado. É o começo do verão, é o meio do verão, é o fim da primavera.
A própria estação da primavera, ela é dividida, subdividida. Olha, é o comecinho da primavera, é a primeira, é a degelou, é o primeiro gelo da estação. Isso para eles é natural, no jeito de ver o jardim. Esse Sim. ciclo anual é fundamental, e a velocidade de crescimento das plantas, né? Essa capacidade de compor uma que vai florescer antes, e depois vem a outra que ocupa o lugar, e aquela já desapareceu e já está dormente, essa sucessão. Isso é um conhecimento que já era explorado nos borders, Sim. nessa capacidade de fazer essas bordaduras floridas e que vão se renovando ao longo das estações. O Pitaldoff e o James Hitchell, o Nigel Dunnett, acho que eles aumentaram o conhecimento em volta disso e ficou mais complexo, porque eles misturam mais as espécies, e aí para misturar as espécies, acho que um termo que eu achei muito bom quando eu conheci é a interação ecológica, né? Para você poder plantar um narciso junto com o Hemerocallis, saber que o narciso vai sair antes e vai ocupar o espaço, e depois o Hemerocallis vai subir, vai florescer e o narciso já está dormente, é uma interação ecológica. Para você saber disso, o jardim começa a ser dependente desse monte de informações que são de ciências da natureza, são técnicas de jardinagem, são sobre as plantas, esse olhar sobre as plantas. Então, muitos desses paisagistas não gostam de ser chamados nem de paisagistas, já começam a querer se chamar de plantsman. Eu não quero saber do pavimento. A fixação é tanta, né, por conhecer o ciclo das plantas. Não, me chama de plantsman, o que eu faço é planting design, não é landscape architecture. Eu acho isso muito legal, eu gosto muito dessa área também, acho muito divertido. E eu acho que é uma característica do paisagismo naturalista, de forma geral, esse saber sobre as plantas, esse foco na interação ecológica com plantas, com polinizadores, conhecer profundamente cada uma que você traz para o seu leque, né? É uma mudança de foco interessante, né? Porque, como o paisagismo no Brasil, muito dele é estudado em faculdades, universidades de arquitetura, muitas vezes o foco recai em aspectos construtivos, em aspectos de composição espacial, planos de massa, cores. E essa parte que é bastante importante, né, da lida da terra, do aprender a cultivar, de conhecer essas coisas, que é fundamental para você ter um resultado em paisagismo, fica em segundo plano. Não é difícil você encontrar alguém numa discussão sobre paisagismo que vem dessa orientação, digamos assim, mais construtiva, espacial, assim, um termo vago, né, puro espaço, composição de espaço. É muito comum numa discussão a pessoa já querer falar logo na segunda frase, assim, mas você pode fazer paisagismo sem planta, sabe? Essa declaração, se você pode fazer paisagismo sem planta, então não fica reduzindo o paisagismo à planta. Acho que é igual você falar assim, você pode viver comendo pílula, né? Você pode se viver como astronauta, comendo pílula, mas o bom é viver comendo comida, né? Como é que seria esse jardim, por exemplo? Porque na minha escola eu sempre falo assim, que num bom jardim a terra não deve aparecer, né? Como é que é ali, no meio do cerrado, por exemplo, na época da seca, o que que tem de plantas, por exemplo, que podem esconder o chão, Sim. outros, sei lá, outros elementos que façam sumir o chão, sei lá. Gente, o cerrado é uma vegetação caracterizada em muitas das formações dela por ser uma vegetação herbácea subarbustiva. Essa é uma característica do cerrado. Então, é um bioma cheio de gramíneas, herbáceas pequenininhas que cobrem o solo, e elas são, por natureza, resistentes ao tempo de estiagem. Elas não vão ficar com a cara verdinha. Ela não vai ficar, porque faz parte da estratégia da planta, né, gente? Desculpa se eu desço no detalhe, eu estou rezando, como é que fala? Ensinando o padre a rezar a missa, mas elas queimam as folhas para economizar água, faz parte do ciclo. Então, aí está
um giro de chave que o paisagista tem que ter. Se a gente for fazer jardim em Brasília, ou em Goiânia, ou em Minas Gerais, e quiser, Minas Gerais para cima de Belo Horizonte, e quiser que ele fique verde o ano inteiro, nós estamos aguando esse jardim. Nós não estamos dando para algumas plantas o descanso que elas precisam. Lá na Europa não tem planta que não floresce se não pegar o frio. Nós temos aqui plantas no cerrado que não vão completar bem o ciclo delas se elas não tiverem a dormência também. Então, algumas opções de paisagismo, técnicas que são correntes, por exemplo, vamos adubar. Nem toda planta do cerrado quer ser adubada. Usar calcário, um grande problema para muitas plantas do cerrado. Vamos irrigar. Bom, isso cria outros problemas para outras plantas. Eu acho que não faltariam plantas que cobrem solo, mas elas não vão fazer o papel da forração tradicional que a gente tem em outros jardins. Ela não vai se portar como uma grama preta, como um liriope, como outras tantas que a gente tem. Ela tem uma natureza diferente. E eu acho que, por causa dessa dificuldade de composição e de manejo, porque não faltaram no passado paisagistas que tentaram usar o cerrado. Não faltou. Mas o problema era tanto técnico quanto estético. Porque o que se tentou fazer, eu acho, é uma teoria que eu não desenvolvi propriamente, mas o que eu acho que tentou-se pegar a vegetação do cerrado, selecionar algumas plantas e fazer o jardim tradicional com elas. Para isso, poucas plantas servem, poucas se adaptam. Se a gente quer fazer um jardim com plantas nativas do cerrado, um jardim que expresse a beleza do cerrado, a gente vai ter que criar um jardim composto e mantido de outra maneira. E, nesse caso, o paisagismo naturalista pode ser uma boa fonte de inspiração. E daí um casamento, que eu acho que a primeira pessoa que colocou isso profissionalmente foi a Mariana Siqueira, que é uma referência, né, em jardins com plantas nativas, ter essa percepção que o paisagismo naturalista, ele pode ser uma boa técnica para você usar, fazer um paisagismo com plantas nativas e um paisagismo que traga essa beleza. E a vegetação do cerrado, em sua grande maioria, tem a raiz pivotante, né? Vamos dizer, ela pega a água lá embaixo, numa determinada época ela deixa cair a folha, né? Vamos dizer, e pega a água lá embaixo. Os capins são monocotiletôneas, vamos dizer, elas têm raiz em forma de cabeleira. Ou existem capins também que pegam a água lá embaixo. Isso não existe, né? Tem capim que a raiz desce bastante. Alguns capins, eles perdem completamente a parte aérea, eles queimam inteirinho, fica vivo só a base Raiz. dele. Então, ele fica em estado de dormência, vivendo, esses capins que nascem sobre as pedras, eles vivem do sereno, eu acho, do mínimo de água que eles têm acesso, né? É uma situação de dormência mesmo, eu acho, para muitas plantas. Outras não, outras investem, de fato, em ter aqueles sistemas radiculares profundos, tem aquelas raízes grossas também, que elas mesmas já são armazenamento de nutriente, de água. Tem diferentes estratégias de sobrevivência. Muitos aprendizados, né? Verdade. Porque a primeira vez que a gente viu o jardim do Piet Waldorf, a gente achou feio pra caramba. Porque a metade parecia que estava morto, que já estava seco. A gente levou um grupo, porque às vezes a gente tem dificuldade de escolher a estação do ano, porque abril e maio, a gente não sabe se ainda vai estar muito frio ou se já está o calor e as plantas estão crescendo. Então, isso é meio que um jogo de sorte, assim. Aí, uma vez, a gente levou um grupo para um museu onde o Piet Waldorf tinha feito o jardim, e não tinha quase nada. E aí todo mundo falou, pô, nós viemos aqui para ver isso, sabe? Assim, em abril, né? Foi em abril. Então, Cerrado é mais uma primavera mais fria, né? né? Às vezes demora. Então, isso é uma coisa interessante do Piet Waldorf, né? Vocês estiveram lá em abril, mas uma coisa legal é que lá na Europa, tradicionalmente, quando você vai chegando em outubro, novembro, a hora que tem a primeira geada, né, a hora que faz o gelo na madrugada, neste momento,
muitas plantas derrubam as folhas, é um pontual. E aí, tradicionalmente, se faz a poda do jardim nesse momento, né? É a técnica tradicional. Limpa o jardim inteiro, rastela tudo, deixa só as varetinhas lá e vamos esperar brotar na primavera. O Pitaldoff, ele desenvolveu jardins que não são cortados, ele deixa o jardim secar cheio. Então, o jardim vai secando, vai chegando o inverno, vai caindo neve, e as plantas estão lá cobertas de neve. E é muito interessante isso. Claro que tem os benefícios ambientais, porque os passarinhos precisam daquele refúgio, os bichos, tem semente ali que eles comem, tudo. Mas, para além disso, você deixar o jardim ali, você vê ele entrando em dormência, porque na maioria das casas é uma dormência, algumas plantas estão morrendo, mas outras estão entrando em dormência. E tentar ver a beleza disso, tem uma densidade, né, de significado. Ele fala assim, olha, se a gente negar o inverno, como algo que a gente passa por ele, a gente não consegue, né, se lidar bem com a natureza. Eu vou botar nas minhas palavras. Primavera. Você não vê a beleza da primavera, você não vê a beleza do ciclo. Tem um documentário muito bonito do Pitaldoff que chama 5 Estações. Não sei se vocês já viram, um filme muito bonito. Então, ver o jardim secando, aceitar isso e mais, ver beleza nisso, é uma missão que o Pitaldoff se colocou. Então, quando ele escolhe os capins, ele vai lá no capim que, quando claro, ele combina esse claro com uma planta que fica com aquela bola de semente escura. Ele continua jogando com as cores, mesmo com as plantas secas. Com o tempo das plantas. Olha, impressionante. O quanto isso pode nos ensinar aqui no Cerrado. Jardins que se secam e a gente aceita, entende que agora é hora da seca. Se o jardim estiver verde, a gente está jogando 5 litros. Quanto? Não é que todas as memoriais de irrigação falam 5 litros de água por metro quadrado de grama de jardim? Gente, 5 litros por metro quadrado. São um jardim qualquer de 200 metros, são 1.000 litros de água. Muita água. Isso é muita água. Então, assim, se a gente passar a ver beleza nisso, passar a exigir que os nossos jardins estejam sempre verdes e com aquele gramadinho de campo de golfe, como se a gente fosse, não sei, na Mata Atlântica, como se Brasília fosse a Mata Atlântica. Se a gente aprender a ver beleza nisso, e mais, aprender a inserir plantas nativas cerrado e plantas resistentes que não precisam de água, e achar que isso que serve, que é bonito, isso é muito... Tem um potencial muito bom. É um aprendizado para o cliente, inclusive, né, Júlio? Então, é um grande desafio, né? Eu ia perguntar, vamos dizer, o tema é jardim de sequeiro, né? Sim. Como é que você inicia o seu diálogo com o cliente, vamos dizer, ou sei lá, mesmo que a universidade peça para fazer um jardim de sequeiro? O que envolve tudo isso? Como é que começa? Qual é o meio? Qual que é o fim? Bom, primeiro de tudo, gente, sobre isso eu tenho que falar uma coisa. Eu trabalhei alguns anos como projetista, né, muitos anos, na verdade, como projetista, e trabalhei na implantação de jardim, e eu acho que todo paisagista, todo profissional do design, ele tem essa intenção de fazer algo que ele acredita bonito, né, e muitas vezes essa relação com o cliente massacra isso, né. Olha, eu queria desenvolver uma ideia, eu queria desenvolver uma proposta, e você é solapado pelas urgências e pelas ideias e tal. Pelos sonhos deles, né? Eu tive eu sempre quis desenvolver esse tipo de paisagismo, e eu era o meu melhor cliente, nas minhas casas, nos meus jardins íntimos. Eu tenho muita sorte de estar numa universidade federal, que é uma universidade que investe em pesquisa, e nessa posição, eu posso fazer o que eu acredito, e posso pesquisar, e posso me aprofundar. A universidade é o meu maior cliente. As faculdades, é o nosso, né, da coordenação de paisagem. As faculdades nos demandam jardins, a gente vai e faz jardim. Eu acho que, nesse sentido, a nossa luta é fazer bonito. Eu tenho isso muito claro. Não adianta a gente fazer tudo legal, o jardim não funcionar. Tem que funcionar, tem que ficar bonito. Então, hoje em dia, a gente fez o Jardim de Sequeiro, entre muitos outros da universidade. O Jardim de Sequeiro é uma questão especial, porque ele é um jardim sobre laje. Ele vive numa camada de terra de 25 centímetros, com uns vezes.
Então, era uma situação enorme na universidade, porque é o prédio central. O Instituto Central de Ciências é um prédio do Niemeyer, ele tem 750 metros de comprimento. Ele é uma mega estrutura, feita de concreto armado. E nessa mega estrutura, ele tem um jardim sobre laje, um jardim de teto de 10 mil metros quadrados. Enorme, é 1 hectare de jardim sobre laje. Um telhado verde. Teto verde. E no prédio mais importante da universidade, o ícone da universidade. Esse é o Instituto Central, onde todo mundo tinha aula. A universidade gira em torno desse prédio. Esse jardim foi concebido originalmente como um jardim modernista, tradicional, com grama samambaiaçu, imagina, na época, 5 mil metros quadrados de grama preta, uma coisa que demanda muita manutenção, aqui demanda água. A universidade, eu não sei se chegou a implantar esse jardim original, mas ele foi se montando como várias intervenções ao longo dos anos. Quando chegou em 2016, houve uma crise hídrica, e chegou a ter uma carta da prefeitura da universidade pedindo para não molhar os jardins, porque não tinha água nos banheiros, não tinha água para a universidade funcionar. Brasília, muitas casas estavam sem água, isso aconteceu em São Paulo, em Campinas também, né, nessa época. Esse jardim que ficava sobre laje morreu completamente. Nessa época eu estava chegando na UNB, eu cheguei e vi isso acontecer. Perderam-se a maioria dos jardins da universidade por falta de mão de obra, porque vem num processo de diminuição, né, de serviços, corte de orçamento, e teve essa questão da crise hídrica durante 2 anos. Quando a situação voltou minimamente ao normal, começou até a demanda por refazer o jardim, refazer um jardim nessa área. Mas a gente tem um viveiro, tinha naquela época um viveiro muito pequeno, plantar 5 mil metros quadrados de jardim não é brincadeira, né? Muita muda, muita planta. Então, demorou uns 2 anos, mas a gente veio com a proposta de fazer um jardim por semente. Jardim por semente é muito barato, né? Você joga a semente e faz o jardim. E um jardim temporário, que você joga a semente no início da chuva, ele floresce, e no final da chuva ele vai secar e a gente colhe a semente de novo. Então, um jardim... Plantas anuais, então. Anuais, plantas anuais. Um jardim extremamente barato para a universidade, que tem um impacto, né? Porque as pessoas veem o jardim nascer, vê florescer, vê secar, e a gente tenta fazer ele deixar ele seco lá o máximo possível, para as pessoas verem, tá? Olha, secou, chegou a seca, é isso. A gente fez esse jardim combinando plantas anuais, desde o começo a gente tem tentado inserir plantas nativas do Cerrado, apesar delas serem muito resistentes, como é uma situação sobre laje, um solo calcareado, desestruturado, com taxas de fósforo altíssimas, contaminantes, manganês, de concreto e tal. Poucas dessas plantas nativas conseguem viver muito tempo ali, mas o jardim tem tido muito sucesso pela proposta dele, de ser um jardim extremamente barato, feito pela comunidade, e que é muito impactante, né, porque as pessoas estão acostumadas ao espaço sempre igual, e de repente você tem um espaço que uma hora tem um jardim lindo, uma hora está seco, uma hora está sem nada, uma hora os jardineiros estão ali plantando, o pessoal está fazendo. E outra coisa interessante é que você fazer um jardim temporário te dá a maravilhosa possibilidade de refazer o desenho dele todo ano. Então, todo ano a gente redesenha. Enjoou do amarelo, você usa o vermelho. Enjoou do vermelho, você usa o azul. Tenta incorporar. Isso está fazendo um aprendizado incrível, né? Para a percepção do que é um jardim, do que é o bonito, né? Que é essa que você colocou como sua missão, né, Júlio? De falar, gente, não é tudo verdinho, bonitinho, igualzinho, tropical o ano inteiro, né? Isso, exatamente. E é um grande trabalho de comunicação e convencimento. Convencimento, porque às vezes a gente consegue auxiliar as pessoas a ver a beleza. Fala assim, olha, está seco, mas repara que ele está seco porque já teve assim e a gente vai colher a semente. A pessoa começa a aceitar e talvez... Mas eu não me iludo que a gente tem a necessidade de entregar também essa beleza. As pessoas possam olhar e falar assim, nossa, bonito, gostei, valeu. Vamos aprendendo. Viu, me conta um pouquinho desse maravilhoso evento que você está organizando em Brasília, que a gente não está indo
que a gente vai ser vô nessa época, vô e vó. É verdade. Mas conta para a gente quem são esses convidados, por que do evento? Esse evento é o seguinte, a gente criou um grupo de WhatsApp, Ah, né, e que me convidaram, a Mariana Siqueira me convidou para entrar, que chama-se Paisagismo Naturalista América Latina. Um professor do México estava interessado em fazer pontes com outros paisagistas e que já são amigos e tal, um grupo pequeno de pessoas. E aí eu fiquei encantado com o trabalho deles. São pessoas que estão trabalhando em Santiago, onde só chove 3 meses por ano, gente que está trabalhando no Pampa, onde chove muito mais, as questões são outras, gente que está no México, que também tem questões hídricas, e contextos latino-americanos, onde o dinheiro é sempre curto, né? Não tem ninguém que está tão rico assim. sim, E sim. muita gente trabalhando para prefeituras, dentro de universidades, ou no mercado privado mesmo. Mas eu me interessei pelo seguinte, são diferentes experiências, né? Em Santiago, no Uruguai, no México, na Argentina, teria outros países. São diferentes experiências, mas que todas elas tocam em temas universais, que é uso ou não de plantas nativas, crises hídricas cada vez mais frequentes, falta de recursos públicos, né, necessidade de você ser cada vez mais eficiente, jardins mais duráveis, jardins que não demandam tanta mão de obra para estar bonito. A necessidade de divulgar esse trabalho e de encontrar soluções dentro de cada contexto. As nossas soluções de Brasília não servem para o pessoal de Santiago diretamente, ainda que a gente possa aprender um com o outro. É. Então, desenvolvimento de soluções locais, com temas universais, e nossas referências são similares, né? Todo mundo está acompanhando o trabalho desses consagrados, Pitaldo, tantos outros aí, né? A gente acompanha eles, a gente aprendeu com eles, é normal, as pessoas vão lá, visitam, compram os livros deles, só que a gente não está copiando, a gente está usando para nos desenvolver, para desenvolver algo que nos atenda melhor e que tenha a nossa beleza, né? Não. Vai Então, ser quando? oi? Vai ser quando? De quando 25 a a quando? 27 de fevereiro. Lá Tá. na. Você tem alguma imagem assim para o pessoal entender quando for ver na internet? Você tem alguma Tem, coisa? Ou a Cat, talvez, Cat, tenha para as pessoas entenderem. É um evento que vai acontecer em Brasília, né? isso. Tem esses convidados todos. De 25? 25? Posso A 28, compartilhar minha tela? 25 a por 27. São favor. 3 dias de evento. Então tá, vou compartilhar minha Aham. tela aqui, a gente passa a gente fez esse material aqui, ó, gente, de divulgação. Ó, isso daqui é a Olha capa. aí. Então, Jardins Naturalistas na Uhum. América Latina, que a gente está reunindo nessas pessoas que têm experiência importante nessa área, que vem contar da luta deles, né, do que eles estão fazendo e estão aprendendo. É da Universidade de Brasília, da Prefeitura da Universidade de Brasília, onde fica a coordenação de paisagismo onde eu trabalho. Olha aí, ó, José Jofre já está inscrito. Parabéns, José Jofre, muito bom. Que legal. Aqui sobre o Olha evento, aí, ó. A é um, Cat mandou um link, gente, do Instagram para vocês clicarem. Está aqui no chat, porque daí vocês já podem ver. Desculpa, Júlio. não dizer que é uma escola de verão, né, é um grupo de universidades, né, uma associação de universidades do Grupo Montevidéu, um link entre universidades latino-americanas. E aí a gente tem aqui uma programação toda manhã vai ter uma visita, então a gente vai dar para as pessoas a oportunidade, a decisão, a gente vai oferecer 5 roteiros, eles escolhem 3, e a gente tem a área de compostagem, a gente tem o viveiro, tem o jardim de sequeiro, tem outros jardins da universidade, tem um jardim naturalista que se chama Jardim Luiz Ribeiro, que a gente está querendo inserir Tudo no na própria universidade mesmo. tudo no campus Darcy Ribeiro, que fica na Asa Norte, tudo dá para ir a pé. É uma possibilidade de mostrar, né, o que a gente está fazendo lá na universidade. E aí tem, à tarde, as falas. Então, a Javiera,
é uma pessoa que trabalha numa iniciativa que chama Terófita, do Chile. Eles estão interessados em jardins de plantas anuais do deserto chileno, como uma solução para o verde público, um trabalho lindo, chama Terófita. Mesa redonda com os paisagistas aqui do Distrito Federal, que a Flávia Nogueira é uma produtora, por exemplo, uma viveirista de plantas nativas do Cerrado. Matheus Maramaldo é o arquiteto que trabalha com a gente lá na coordenação de paisagismo, que vai mediar essa mesa. Mariana Siqueira, né, que eu citei já, essa pessoa que é importante demais nesse processo de jardins com vegetação nativa do Cerrado. Valéria Hermida, é uma paisagista da Argentina, ótima. Amália Robredo, grande referência para a gente também, trabalha com vegetação nativa do Pampa. E aí, depois do dia aqui de palestras, à tarde de palestras, isso daqui acho que é um diferencial que eu gosto muito. Assim, ó, no final, a gente tem 45 minutos reservado para um debate. E aí, botar essas pessoas aqui para conversar, porque acho que o mais legal é isso, é juntar essas... É como se fosse um evento de música, que você chama as bandas que você gosta e fala assim, olha, agora vamos falar de música? Agora vocês que têm as bandas, vamos sentar e vamos falar por que vocês fazem a música que vocês fazem, por que você usa essa batida, essa referência. Eu acho que aí a gente tem a oportunidade de aprender bastante. Então, debate, e aí os outros dias acontecem desse jeito, visita, né, técnica de manhã, algumas falas a gente encaixou de manhã também, o Nicolas Sanches, do Chile, Alejandro O'Neill, do Uruguai, Macarena Calvo, do Chile, aqui uma mesa para falar de pesquisa e projeto em paisagismo, vem pessoal de universidade, pessoal que está, a Carol Fernandes, lá do Rio de Janeiro, Veridiana, da Unesp, a Luciana Schenck, olha, agora eu acho que ela é do Rio, talvez seja de São Paulo. Eu vou fazer uma fala também, Eu também conheço só de nome. Você também vai ter uma fala, que legal. Sim, vou ter uma fala. E é isso, gente, é isso, é um monte de fala de quem é apaixonado e está fazendo esses paisagismos em diferentes contextos. A Elisa é professora lá na Universidade de Sheffield, ela entrou no lugar, ela ocupa a cadeira do James Hitchman. É uma mexicana que está dando aula lá na Inglaterra. Desenvolve um trabalho muito interessante. Oi, desculpa. Vamos lá. Que eu me empolgo, gente, eu vou aqui, posso ficar alguma hora. E as inscrições, tem algum link para passar para quem não teve oportunidade? O link ali no... Me perdi Esse é o aqui link do Instagram. Sim, eu me perdi aqui eu no acho. cronograma. Já volta ali, vai chegar essa hora. Gente, eu posso mandar esse material, ele está disponível, tá? Esse material aqui em PDF, que eu estou apresentando. Ó. Tá. Manda aí no chat para as pessoas. Ah, que legal. Aqui está o campo, aqui é o ICC, ó, essa mega estrutura que eu falei para vocês. O Jardim de Sequeira acontece aqui. Aqui embaixo fica o Lago Paranoá, e essa daqui é a Universidade de Brasília. Todos esses prédiozinhos aqui, esses edifícios, têm jardins. Aqui fica o viveiro da universidade, aqui é a prefeitura. Tá. E aqui... Prefeitura da universidade. Prefeitura da universidade. Aqui sobre os palestrantes, a Amália Robredo, olha que jardim interessante esse daqui dela. Sim. Cristóbal Elgueta. A gente fez uma mini bio, né, das pessoas, com algumas informações. Sim, legal. Aqui, ó, esse daqui é o Jardim de Sequeira, ó, uma foto dele. Que legal. Uma história. Legal. E o pessoal da Terófita, ó, que faz o Jardim de Plantas anuais do Chile. O Cruz veio de uma universidade lá no México. Do México. Fazer uma fala lá também. Nicolas Sanches, Macarena Calvo, Rafael Dudek. A maioria desses convidados são também professores universitários ou são mais autônomos, assim? Olha, eu acho que uns 30%, uns 3 ou 4 talvez tenha relação com a universidade. A maioria é profissional, profissional, paisagismo mesmo. Ah, legal. Mas eu acho que todos eles têm uma questão meio de inovar, sabe? De fazer, mesmo que não seja uma pesquisa assim, nos moldes acadêmicos, mas eles estão interessados em
em renovar, em inovar. Sim. É o caso, é o caso de muito, acho que de todos, dentro ou não, dentro de uma universidade ou não. Que legal, que legal. Não, eu fiz essa pergunta porque, para mim, assim, é o que você mesmo falou, né? A oportunidade que você está tendo dentro de uma universidade de fazer pesquisas, de trazer um novo, né? O que a universidade é seu cliente, isso é uma oportunidade única, né? Por Sem isso que eu dúvida. perguntei se esses outros também tinham essa conexão com as universidades dos países deles. É, porque você precisa ter o suporte, né, para fazer, né, os jardins. O Cristal Belgueta, por exemplo, ele desenvolve um trabalho muito legal com a Prefeitura de Santiago, com uma das Legal. prefeituras, né, lá de Santiago. Então, Tá, ele faz trabalho dele no verde público, com muito tá. sucesso. Legal. Que bom. Nossa, foi muito bacana, pessoal. Alguém tem uma pergunta aí? Aqui, ó. Fiz Tem um uma pergunta curso ali. recentemente com o Cristóvão Elgueta. Os projetos são muito interessantes. Quem falou é Soma Paisagismo Interiores. Soma. Foi ele que veio num evento em São Paulo, acho que no SESC organizado por Tony Bax? Acho que sim, Ajuda a Soma. sim, Foi, né? Acho que foi sim. ele. Eu até ia lá, você estava em curso, mas É. aí tivemos um imprevisto e eu não consegui ir. Eu estava dando curso, é. Parabéns, Júlio, pela trajetória e pela organização do evento. Fantástico. É isso aí. É, realmente. Beto quer fazer uma pergunta. Abre o microfone, Beto, por favor. Boa noite, Martina, Gustav, Boa Júlio, noite. Boa noite. Boa parabéns noite. pelo teu trabalho, muito bacana. Eu sou paisagista aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina. Sou engenheiro agrônomo também, então a tua paixão por plantas é contagiante, né? Então me espelho muito assim nessa questão de buscar plantas novas, bem legal, né? Tem um amigo que fala que toda palestra faz a gente pensar, né? Então é importante a gente estar, né, escutando. Então, parabéns, Gustav Martina, aí por trazer de volta essa live aí para a gente. Obrigado, é muito bacana e legal. Júlio, eu queria perguntar ou compartilhar contigo também algumas questões, assim, né? Eu fui numa palestra um tempo atrás sobre plantas invasoras, né, sobre o uso de plantas não tradicionais, enfim. Como é que você tem né, porque as plantas nativas elas têm uma adaptação muito grande, e elas são espontâneas, elas se adaptam e elas têm essa característica talvez de serem realmente invasoras, né? Como é que tu trata isso com o cliente ou com, né, na tua própria cabeça, assim? Porque quando eu saí daquela palestra, eu saí com um nó na cabeça, entendeu? Eu não posso usar essa, eu não posso usar mais aquela, eu não posso aquela outra, porque são invasoras. Né? E agora você está trazendo um novo, né, ou já tem, né, esse movimento assim de um novo olhar sobre as plantas e saber ver a beleza, enfim. Como é que tu trabalha isso com teus clientes, né? Essa questão da invasão das plantas, né? Enfim, manda aí. Beto, a questão de plantas invasoras, ela, por exemplo, ela ganha uma outra dimensão aqui na América Latina. Para alguém que é da Europa, falar que está usando plantas de outros lugares invasoras, eles já tiveram problemas gravíssimos com plantas invasoras, que Sim. até hoje causam problema, mas assim, já não tem muito ali para você ficar, né? A Europa já está há muitos séculos sendo invadida. Aqui na América Latina, nós ainda temos vegetação nativa preservada, é um patrimônio incrível que a gente tem. E as plantas invasoras, elas, o que a gente chama de invasoras? É uma planta que ela pode ser invasora de jardim, isso é uma coisa, ela consegue viver no jardim. Por exemplo, né, ela invade jardim, ali tem condição de alta fertilidade, umidade, terra sempre mexida, ela pode criar problema ali se ela se adaptar. Isso não é um problema ambiental grave. O que é um problema grave? É uma planta que você traz para o seu jardim e ela consegue invadir áreas naturais. Ela sai da cidade
e ela vai lá nos resquícios que a gente ainda tem de vegetação nativa e ocupa espaço. Ela ocupa espaço, ela está tirando espaço das outras. Então, as plantas invasoras são um problema gravíssimo. A gente não devia fazer jardins com plantas invasoras. O paisagismo, assim como a agricultura e a pecuária, são os responsáveis por ter plantas invasoras no mundo, né? A braquiária, capim-gordura, são terríveis invasoras do cerrado, foram trazidas para alimentar gado. A leucena, um dos 10 organismos mais responsáveis, foi trazida para alimentar gado. Então, o paisagismo historicamente contribuiu com essas catástrofes locais, né? Na Austrália, isso é um problema gravíssimo, nos Estados Unidos, aqui também, no Chile. O que eu acho que a gente deve atentar? Se uma planta tem o potencial de ser invasora no seu bioma, e tem vários sites na internet que fazem esse ordenamento global. Você não tem uma espécie que você não vai ter informação dela. Ah, eu vi essa espécie. Não, você entra, procura se ela é invasora, se ela é classificada como invasora em algum país do mundo. Se ela for invasora no Canadá, no norte do Canadá, você não precisa se preocupar. Ela não vai invadir Minas Gerais, dificilmente ela vai invadir. Tem planta que é gravíssima no Rio Grande do Sul, e para a gente aqui ela não é problema. O capim dos pampas é um problema, parece, no sul, pelo que eu me informei. Aqui não, ele não tem capacidade de invadir o cerrado, mas outras plantas têm. Principalmente gramíneas. Esse capim do Texas, que tá na moda, ele é extremamente invasor em cidade. Eu não sei se ele é invasor no cerrado, mas na cidade, você vê ele nascendo até no meio-fio. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas plantas que são invasoras. Eu acho que eu não sou restrito. Tem gente que trabalha restritamente com nativas. Eu não tenho essa restrição, eu gosto de misturar. Mas eu não uso as invasoras. E tem plantas brasileiras também, né, que são invasoras, né? Não é só Sim. as exóticas, não, né? Qualquer organismo, né? Se ele cair num lugar onde ele se adapta bem, ele pode se transformar em invasor. Não tem mocinho e bandido, né? É aquele organismo, aquele bioma, ele se transforma em invasor. Uma leucena não invade o Círculo Ártico, mas aqui no Brasil ela causa problemas gravíssimos. É isso aí. É isso aí. Legal, velho. Valeu. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, né? Conversando com quem tem experiência, inclusive, né? Para ampliar, né? A gente não está sabendo, né? Então, é bacana isso. É muito importante esses congressos, esses eventos, né? Vamos dizer, publicar livros hoje está muito caro, né? Sim. E tem o recurso dos e-books, né? Então, tem todo o labor, né? Quem está organizando, vamos dizer, uma coisa, pelo menos uma coisa diferente. Tá? Muitos paisagistas, eles devem estar escutando, mas eu não tenho esse cliente. Gente, imagina os médicos, se todos eles fossem cardiologistas, vamos dizer, né? Dentro do paisagismo, eu trato ela como uma especialidade transdisciplinar, nem multidisciplinar. Então, eu fico muito feliz, tá? E principalmente a sua contribuição. Eu acho que a gente tem que marcar mais uma, né? Para gente, mostrar, vamos dizer, algumas espécies, na verdade. Eu acho que ficou faltando no nosso... Até as invasoras a gente podia trazer, né, Beto? Para ficar claro. Mas, assim, o mais bacana foi o comentário de que, às vezes, ela é invasora num lugar, ela não é em outro, né? Sim. Então, esse conhecimento é bem complexo, né, Júlio? Sim. Então, Outra coisa, Júlio, é aquela curiosidade que nós, paisagistas, temos de ver o trabalho, né, de outros paisagistas. Tu tens Sim. algumas fotos aí de jardins para compartilhar com a gente? Tenho, se tiver tempo, eu mostro que 5 minutos eu passo umas fotos aqui do Sequeiro, que eu acho que é bonito, alguns outros casos da UNB, pode ser? pode passar, sim. Enquanto isso, eu vou te fazer uma pergunta, enquanto você abre aí. A Fernanda está falando boa noite. Júlio, você acha que conseguimos, no caso dos jardins residenciais, chegar ao meio do caminho em relação à manutenção de jardins assim? Pensando que os clientes normalmente não têm em mente
que precisarão fazer um manejo constante do seu jardim. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho, quem perguntou a Fabíola? Fernanda. Fernanda. Eu acho, Fernanda, que pelo menos assim no meu caso, acho que aqui no caso da Universidade de Brasília, na coordenação de paisagismo, o que a gente tem feito é experimentar, fazer, a gente mesmo aprender, para que essa solução aconteça. Hoje a gente implantou um jardim, hoje eu estou vindo disso, um jardim na Faculdade de Tecnologia, é um jardim já que a gente sabe que vai dar certo. A gente já tem as plantas e o jeito de fazer, e é muito rápido, barato demais para a universidade. A gente planta tudo raiz nua, galho, a gente faz jardim de galho, raiz nua, galho, e dá muito certo. Então, assim, eu acho que uma vez que você tem a solução técnica madura, naturalmente você vai conseguindo inserir ela nas coisas, mas é porque, na verdade, o mundo profissional, às vezes, ele não te dá esse tempo de amadurecer, esse tempo de testar, errar, melhorar, né? É um caminho profissional que você tem que ter anos investido até você começar a colher os frutos. No paisagismo, a gente precisa aprender a fazer, né? Precisa ter esse período em que você vai testando e aprendendo. E é um investimento para o profissional, né? Porque às vezes o cliente não está pagando. Muitos bons paisagistas, eu acho, têm viveiro. Por que que eles têm viveiro? Porque é no viveiro que eles estão ali aprendendo a fazer, tem a chance de fazer os jardins deles, refazer, aprender. Muitos ou têm viveiro, ou têm uma chácara, porque ali é o espaço de teste. Eu não sei, eu não entendo como alguém pode. Eu entendo, demora mais tempo. Você ser um paisagista que você não tem o seu jardim, o seu viveiro, o seu espaço de teste. Você vai aprender só trabalhando. Então, nesse caso, eu sugeriria, vai trabalhar com alguém experiente. Aprende lá, muitos anos. Já que a gente não tem a graduação em paisagismo, e nem que tivesse, você não sai de uma universidade pronta, vai aprendendo, desenvolvendo suas soluções técnicas, testando em pequenos espaços, até que você domina, né, uma técnica específica que você desenvolveu e você consegue emplacar ela nos... Legal. Fabíola. Ô, Júlio, com essa experiência toda, né, que você adquiriu, acadêmica, teórica, você está associado hoje à Faculdade de Arquitetura, é isso? Eu sou professor da Faculdade de Agronomia da Agronomia, da tá. UFV. Os E cursos aí, de agronomia também têm paisagismo. sim, eu sou agrônoma também. Existe alguma discussão dentro da UNB de existir o curso de paisagismo? Ou isso simplesmente a guerra, a arquitetura e a agronomia é mais forte e isso não se desenvolve? Eu posso E dizer você, com assim, essa sabedoria toda, estando dentro de uma universidade pública, né, seria então, uma chance tão importante. eu não É peguei, verdade. na época do primeiro, eu não lembro, eu não sei dizer, acho que foi o segundo governo Lula, que houve o Reúne, em que a rede universitária e os cursos universitários aumentaram muito. Nesta época que houve o Reúne, eu sei que várias universidades apresentaram propostas de formar curso de paisagismo, e ótimas universidades. A USP já aprovou um curso de paisagismo uma vez, para ser montado na USP Leste, depois não saiu do papel. Universidade de Lavras, Agronomia de Lavras, uma das melhores do Brasil. Outras também. Só que houve pressão na época de não deixar montar curso de paisagismo. Houve pressão através dos institutos representativos de arquitetos. Não deixar montar. Um grupo dentro do MEC, representativo lá de arquitetos do curso de arquitetura, pediu, forçou de não montar. Eu, quando entrei na universidade, já não estamos mais no Reúne. Pelo contrário, agora, esse ano, está um pouquinho assim melhor, talvez, mas eu peguei período de vacas muito magras. Então, quando você vai formar um curso numa universidade, você precisa de professores. Se alguém me falar assim, você dá aula a mais, você aumenta a sua carga horária, porque ninguém vai me tirar do que eu já faço, né? Então, você trabalhar mais para formar um curso, eu falo, sim, pode montar aí, que pode botar aula para mim que eu dou.
Mas não é difícil você... Então, o que eu quero dizer, resumindo, é que você tem que montar uma rede de professores que estão dispostos a comprar essa briga. Eu tenho trabalhado dentro da UNB, tenho me esforçado para montar essa rede de professores que, no futuro, possa vir montar um curso de paisagismo, né, na universidade. É o meu sonho, eu acho que a gente precisa dar esse passo. Pena que não... Tem muitas faculdades que já estão com a grade pronta, né? Esperando ali a regulamentação da profissão do paisagista, que está em ordem conclusiva em Brasília. Você precisa Sim. dar uma cutucada lá, Júlio. Já Dá uma ajudei. corrida lá e tira da gaveta. Já fui lá nas sessões, já dei a minha contribuição aí. É difícil, gente, mas as universidades, elas têm o direito a montar cursos. A universidade, isso é que difere uma universidade de uma faculdade. A universidade, ela pode criar cursos. Ela está na fronteira do conhecimento. Ela fala assim, olha, existe esse conhecimento, ele é um curso. Agora, o problema é, uma vez montado o curso, os profissionais, eles estão sujeitos a uma regulamentação indireta. Porque tanto o Conselho de Arquitetos quanto o Conselho de Agronomia, né, o CREA, eles têm para si regulamentado indireta, eles não têm paisagistas, mas eles têm a atividade de paisagista regulamentada dentro do conselho deles. Sim. Então, no Rio de Janeiro, tem um curso de paisagismo, numa universidade federal, o curso existe desde O 1970. FRJ. Né? E o pessoal que se Tem um link aí. o pessoal que se forma, eles são acusados de exercício ilegal da profissão de arquiteto, mas eles estão trabalhando como paisagista. Eles são acusados como exercício ilegal da profissão de agrônomo, mas eles estão trabalhando como paisagista. Mas vai lá o CREA e fala assim, cadê seu CREA? Não tenho. Como não tem CREA? Cadê seu CREA? Não tenho, eu sou paisagista, o CREA não me aceitou no conselho. E aí é uma situação... cômica, né? Para não dizer trágica. Porque né? a UNB, acho que E tem essa agrônomo coisa- multando arquiteto, tem arquiteto multando agrônomo, os dois estão multando todo mundo por exercício ilegal da profissão. Sendo Infelizmente, que não tem como multar aquilo que não existe. Infelizmente, eu acho que é o único ponto que o CAU e o CREA concordam. Não deixar fazer tudo o que tiver ao alcance para não deixar ter a graduação em paisagismo. E é interessante, né, Júlio, que a porcentagem de arquitetos que trabalham com paisagismo é mínima e a porcentagem de agrônomos que trabalham com paisagismo é mínima também. Eles agarram com uma força isso, mas é tanto em uma formação quanto na outra formação. É uma porcentagem tão pequenininha de gente que escolhe esse setor que não deve ser, assim, é guerra de poder mesmo, porque não é nem guerra econômica. Também acho. Não, É a guerra pela mensalidade, né? E quase conseguiram... eu acho que é mais do que isso. Quase conseguiram a resolução 51, né? Sabe essa coisa de... Como é que a gente fala quando a pessoa só pensa naquilo? Status. Parece guerra de status aqui, a gente está falando. Igual religião, assim. Sim. Então, eu me envolvi bastante... É uma coisa na cabeça doentia, né? Eu me envolvi bastante nessa discussão. Eu tenho um texto sobre isso, gente. Se vocês quiserem ler, chama Carta sobre o Projeto de Lei 2043. Está disponível na internet. É esse projeto que regulamenta a profissão de paisagismo. Na época, eu tentei fazer o meu melhor para contribuir na conversa. O projeto de lei, hoje em dia, ele está parado por atuação das... como é que chama? Das assessores, né, parlamentares, e esse pessoal pago pelo CREA e pelo CAU, que estão lá no Congresso para... A gente chama de lobby, né? Lobby para não acontecer, né? E aí, então, o projeto foi aprovado na Câmara e está parado na avaliação do Senado. Está desse jeito. Eu acho uma pena, porque enquanto a gente não tiver curso de graduação em paisagismo, vai ficar parecendo que é uma subprofissão, que é uma sub-área do conhecimento. E as universidades não investem, né, em pós-graduação realmente, né? Não tem uma pós-graduação dentro de um curso de paisagismo sobre paisagem, tem pós-graduação sobre paisagem dentro da arquitetura, dentro da agronomia, dentro é como se fosse um convidado, olha, a gente está abrindo esse espaço aqui para vocês, mas é o espacinho, né? Então não tem autonomia de construção de conhecimento, não tem
essa contribuição de várias áreas, né, que vão ser necessárias. Se a gente quiser criar um curso de paisagismo, a gente precisa de todo mundo, precisa dos agrônomos, dos geógrafos, dos biólogos, Todos eles. dos arquitetos. É. A gente precisa juntar tudo para, a partir do conhecimento vindo de outras instâncias, montar e começar a cultivar o conhecimento em paisagismo, em sede própria. Mas é uma briga longa, é uma briga devagar. Eu acho que vai Podemos longe. conversar a noite toda aqui, né? Gente, ó, vou mostrar só umas fotos de jardim para amenizar, porque essa conversa Isso. é pesada. Ó, essa aqui é a página do Jardim de Sequeiro, onde a gente divulga, né? Ó, esse daqui é essa aqui é a divulgação do evento. O evento, né? Esse daqui, ó, é a foto do jardim como ele está agora. Aqui é o Jardim de Sequeiro. Aqui nessa página, se você vier no Linktree aqui, ó, aí tem aqui para inscrição. Aí, aqui a gente divulga, porque é uma... Olha só como é que é o ICC, né? Antes disso, aqui a gente no processo de semear, as equipes de voluntários, as divulgações, ó, ele foi para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, teve um pôster lá. O processo de produção de algumas plantinhas, do sequeiro já seco. Seleção, ó, esse aqui é o grupo de voluntários que inicia o ano. A gente faz outros eventos. Bom, acho que aqui vai ter fotos mais interessantes. Ó, olha a gente plantando o jardim, como é que é. Daqui é a laje, né? Jardim sobre tetos, daqui é o Instituto Central de Ciências. Aqui Tem 20 centímetros ali? Quanto você tem de terra ali em cima da laje? Sim, na parte mais rasa, 20 centímetros. É uma laje em V. Deixa eu botar aqui para apresentar os slides. Tudo atual, por favor. Ó, aqui a laje, ó. A laje aberta. Antes de botar a terra. Nossa. O jardim acontece aqui. E o jardim era assim, né? Eu falei, tinha um jardim que era mantido aguado, tal. Esse jardim foi o jardim que morreu na seca. E aí, aqui é o Instituto Central de Ciências antes dessa morte, desse jardim, e aqui depois. Então, a vegetação aqui está toda seca, mas aqui ficava verde porque era aguado. Hoje em dia, não, ele se seca, né, junto com o contexto de Brasília. Isso aqui é tudo grama batatais, a hora que cai a primeira chuva, está verde. Aqui, ó, como funciona o jardim de sequeiro, né? A gente semeia ele aqui em novembro, ele passa por uma sucessão de flores, e termina cortado em julho. Que a vista em corte, né, de como funciona o jardim, na laje, semeando, problemas variados que a gente tem que lidar, dificuldades. Gente comendo semente aí. Exatamente. Aqui o processo de sucessão de flor, né, a linhaça sendo suplantada pelo endro, que é uma dinâmica muito importante do jardim, essa sucessão de flores. Porque senão você não tem flor durante toda a estação chuvosa. Aqui algumas plantas do cerrado que a gente insere no... Isso daqui é a vista, né? Isso daqui é o jardim ainda no começo do crescimento, isso daqui seria fase ainda mediana do jardim. Isso daqui é um capim nativo, é o Andropogum fastigiatus, esse capim. Que ele já está pendoado, já está indo na fase tardia. Esse é meu filhinho que me acompanha, olha o jardim secando, ó. Então, tem vários tons de seco que a gente pode explorar, né? Ó, essa foto aqui acho que é bem ilustrativa disso. Vários tons de marrom, de palha, a colheita de semente, o jardim volta a ficar vazio. Colhemos sementes, colhemos bulbos, guardamos numa câmara fria e voltamos a semear, criando novos desenhos e tal. E esse é o jardim começando a florescer, início da floração. Esse projetinho que você mostrou bem a cara do Peter Aldorf. Os né? desenhos, né? Isso aqui, ó, é Mostra bem ele aí de novo. início mesmo da floração, ainda. Começo do ciclo. O meu filhinho de novo aí, passando. Bem da foto. Ô, Júlio, na palha seca, vocês não têm problema com fogo, com tanta gente fumando, essas coisas assim? Então, essa é uma das nossas preocupações que nos faz cortar ela em determinado momento. Vocês tiram.
a gente acaba tendo que cortar. A gente faz muitas oficinas, arranjos florais, aquarela, fotografia, são muito disputadas. É muito legal essa parte das oficinas. Abelhas Legal. nativas, isso é o... Isso daqui já é o jardim na fase mediana, mediana para tardia. Então, ele vai mudando as cores, né? Conforme vai... Uhum. com os capins nativos misturados. Daqui é o jardim secando, ó, final do ciclo. O jardim vai secando, e vai perdendo as cores. A gente faz coleta de semente com escolas também, e faz outros eventos, isso daí, lanternas. As lanternas, a gente pintou as flores do jardim, e faz as ações, pesquisa, eventos da UNB. Então, gente, é um Muito projeto legal. bem variado. Mas aqui lá em Otim, ó, que você citou, a gente foi em um ônibus de gente lá plantar esse jardim. Saiu em revista, Ah, você assim, esteve lá também, né? sim. Fizemos esse jardim 2 anos lá, 2 ciclos. Hoje em dia ele não existe mais. Eles construíram aqui outras galerias e tal, mas por 2 ciclos nós fizemos, projetamos junto com o Juliano Foram lá. Borim e implantamos lá. Sim. Ah, legal. Juliana não está mais também lá, Tipos, né? Então, não. Ganhamos um prêmio de legal. paisagismo latino, um prêmio da Bienal Latino-Americana de Paisagismo. E é isso, gente. Esse é um caso, né? O Jardim Parabéns. Seguro é um deles. Temos outros jardins também bonitos lá na UNB que vão ser visitados no evento. Legal, legal. Depois você conta para a gente marca um novo. Vamos marcar um novo, Tá bom. Júlio, muito sucesso para você. Estamos muito felizes que você está fazendo isso. Vamos divulgar, Vamos nos divulgar, marque, né? Nos marque o Centro Paisagístico, que isso facilita muito. O PDF, se você me mandar, vou jogar, porque assim a gente tem um grupo da live, né? Para Legal. a gente ir mandando os links lá. Eu vou colocar esse PDF seu lá, aí para mais pessoas, porque a gente sabe que hoje tinha outras lives também, uma sobre grama e tal, então é bacana estar divulgando um evento tão especial assim. Em outubro vai ser o nosso congresso, né? Isso, já sinta-se convidado para em outubro o nosso Congresso Paisagismo para Todos, que já a Patrícia e a Denise devem ter te falado, né? Que foi o lançamento do livro o ano passado. Esse ano vai ser em outubro, porque o evento aonde estava nosso congresso não vai ter este ano. Então, a gente Vai em vai... Flor, né? Que é Não o vai ter. Inflor Garden Fair, eles resolveram remodelar o modelo e aí vai acontecer só o ano que vem. Para não perder o congresso, a gente colocou ele em outubro no Ciaflor, gente. É o Então, nosso CEAS aqui. vamos, aí você já se sinta convidado, mas a gente conversa quando chegar mais perto para a gente ter a programação detalhada, tá bom? Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado a quem assistiu, a quem acompanhou aí. Agradeço demais. Muito bacana. Isso. Tá Valeu, bom, então, gente. gente. Uma boa noite para todo mundo. Olha aí, ó. Boa noite, gente. Até Boa mais. noite, aí um monte de gente te cumprimentando. Até a próxima, gente. Beijo grande. Obrigada, Júlio.